Hoje eu quero te ajudar a dormir melhor. Eu quero te ensinar como você pode fazer para dormir mais rápido e sem interrupções. O que acontece? Eu recentemente, não tão recente assim, eu comprei esse negocinho aqui. Antes eu tinha um Apple Watch e o meu modelo era bem antigo e ele não durava a bateria uma noite para eu monitorar meu sono. E aí recentemente eu comprei esse negócio bem mais baratinho, o tal do Mi Band, e aí eu comecei a usar essa parada e a bateria dele dura muitos dias, então eu uso o tempo todo. Então durante a noite ele monitora o meu sono e eu comecei a entender um pouco do que acontece comigo durante a noite. E eu tive uma. Eu confirmei uma suspeita que eu já tinha de que eu durmo absurdamente rápido. Eu durmo em 3 minutos, 5 minutos, 8 minutos. Tipo, é muito rápido na hora que eu deito na cama para pegar no sono. Uma coisa absurda. E vendo isso e ouvindo muitas pessoas reclamarem de dificuldade para dormir, inclusive minha esposa, que mora comigo na mesma casa, que tem muitos hábitos parecidos comigo, tem dificuldade às vezes para deitar e pegar no sono. Fica ligadona, o cérebro nos acelera, e talvez você passe por alguma coisa nesse sentido. Então, eu quero com esse vídeo tentar te dar um pouco de clareza sobre o seu sono, porque assim, eu acho, tá? Posso estar enganado, mas eu acho que eu vou falar algumas coisas aqui um pouquinho fora do óbvio, porque a maioria das pessoas simplesmente pensa em, eu deito, eu quero deitar, sei lá, eu quero dormir 10 horas, 11 horas. Eu deito na cama e eu fico lá tentando dormir. Contar carneirinho, fecho o olho, tenta não pensar em nada, respira assim, respira assado, e fica ali meio que quase que rezando, torcendo, implorando para que o sono chegue. E o fato, a realidade é que você ficar tentando forçar o sono vir, você tentar se forçar a pegar no sono, na verdade só te deixa mais estressado e te mantém ainda mais acordado, porque sua mente começa a fazer as contas, né? Agora são tantas horas, eu tenho que acordar a tal hora, então só vou dormir tantas horas. Isso se eu pegasse no sono agora, mas se eu não pegar no sono agora, demora mais 20 minutos, vai ser menos tempo ainda de sono, porque eu preciso de mais tempo para ficar descansado, e a sua mente começa a maquinar cenários absurdos, e o resultado disso é você dormindo ainda pior. Então, eu espero te dar uma clareza de que para você dormir bem, é uma sucessão de coisas acontecendo do jeito certo na hora certa. É uma sucessão de bons hábitos que fazem com que, quando chegar a hora de dormir, você simplesmente queira dormir. Seu corpo esteja pronto para dormir e sua mente esteja pronta para dormir. Simples assim. Então você não precisa de uma pílula mágica, você não precisa de uma resposta mágica, você não precisa de uns hack super boladão para chegar a hora de dormir, deitar e pegar no sono. O que você precisa é preparar o seu corpo para ele dormir. Simples assim. Se você faz a preparação bem feita, chega na hora de dormir e o seu corpo vai querer dormir, a sua mente vai querer descansar, e isso vai acontecer de forma natural. Porque é isso, gente, o sono é natural, dormir é natural, a gente não consegue ficar sem dormir muito tempo. Então, entenda, para você dormir mal, para você não conseguir descansar, você provavelmente está fazendo uma sucessão de coisas que te afastam muito da sua natureza para você conseguir fazer algo tão antinatural como não dormir, tá? Então vamos lá. Vamos tentar te ajudar nesse processo. E não é só você mudar o que você faz à noite. A gente vai mexer em outros momentos do seu dia também. Mas antes da gente falar disso, eu quero que você entenda o seu ciclo de sono. Você entenda como é dormir, tá? Então o que acontece? Vamos lá. Primeira coisa, o seu sono ele é interrompido ao longo da noite, ok? Então assim, é natural que ao longo da noite você desperte várias e várias vezes, porque o nosso sono ele se dá em ciclos, e esses ciclos são basicamente a intensidade do seu sono, ficando mais leve e mais profundo, mais leve e mais profundo. Então o que acontece? Eu vou dar uma explicação assim, a grosso modo, tá? Então a gente poderia dividir que nós temos dois tipos de sono, o sono de ondas lentas e o sono REM. O sono de ondas lentas, ele é um sono mais leve. O sono REM é um sono mais profundo, mais reparador. Ele é o mais importante.
E o que acontece ao longo da noite? Cada ciclo de sono que você tem vai durar em torno de 1h30. Durante esse ciclo de sono de 1h30, o primeiro ciclo da noite você fica bastante tempo nesse sono de ondas lentas e pouco tempo no sono REM. Quando começa o segundo ciclo, você passa a ficar um pouco mais de tempo em sono de ondas lentas e um pouco menos de tempo em sono de ondas lentas e um pouco mais de tempo em sono REM. E assim sucessivamente, até que o último ciclo de sono, da sua noite inteira de sono, tenha uma parcela de sono REM muito maior e uma parcela de sono de ondas lentas muito menor. E qual que é a relevância disso? É nesse sono REM, é nesse sono mais profundo que a mágica acontece. Esse sono REM, esse REM significa Reptile Eye Movement, olhos reptilianos, movimentos de réptil nos olhos, algo nesse sentido. O que acontece? Nesse momento do sono, seus olhos estariam se movimentando, porque, embora o corpo esteja em sono profundo, o seu cérebro está em atividade intensa, tá? Então existe essa diferenciação aí, é quase que oposto uma coisa da outra. É nesse sono mais profundo que as memórias são registradas ali no seu cérebro, é quando acontece o aprendizado. Você que estuda, você estudou ali durante muitas horas ao longo do dia inteiro. Se você não dormir bem, você não assimila o aprendizado que você teve. Você não dá o descanso para o seu cérebro, você não permite a ele aprender. Você não permite a ele se purificar. Sabia que o funcionamento do nosso cérebro gera excreção? Igual comer gera excreção? O nosso cérebro funcionando também gera excreção. Só que ele não tem um canal de saída, né? Então o processo de limpeza do nosso cérebro ele acontece durante o sono. Então toda a purificação, toda a clareza mental, todo o foco, a concentração, ela vai sendo restaurada enquanto você dorme. Especialmente neste sono REM, que só vai acontecer se você tiver tempo suficiente para ter vários ciclos de sono ao longo da sua noite. E isso acontecer de forma ininterrupta. Por que o ininterrupto vem entre aspas? Porque o seu sono será interrompido ao longo da noite. Toda vez que você finaliza um ciclo, é como se você tivesse um micro despertar. Terminou o ciclo, você dá uma acordada, é aquele momento que você mexe na cama, é aquela hora que você percebe que você está sem a coberta e você puxa ela de volta. Ou então você está com calor e você joga a coberta fora. Alguma coisa nesse sentido acontece e aí você vai lá e volta a dormir rapidamente, sem nem registrar isso. É muito breve. Isso seria o saudável. Essa interrupção não tem nenhum problema. Ela é tranquila. O problema é quando essa interrupção acontece e você, desperta e não pega mais no sono. Aí nós temos um problema. E tudo que eu vou te falar aqui hoje, eu acredito que vai te ajudar, inclusive, nesse processo. Então esse era o primeiro ponto para você entender o seu sono. Que ele acontece em ciclos e você precisa fazer vários ciclos para você conseguir pegar bastante tempo de sono REM, beleza? Segundo ponto, sobre o seu sono. Nós temos um sonífero natural que é a melatonina, tá? É um hormônio, um neurotransmissor ali, não sei exatamente como definir, mas é o nosso sonífero natural. Então o que acontece? Depois que o sol se põe, a gente tem uma propensão natural a começar essa produção de melatonina. Acontece que nos expor a telas, nos expor à luz artificial, nos expor a atividades estimulantes, como por exemplo ir para academia, ou fazer uma corrida, ou fazer uma caminhada, ou qualquer outra coisa nesse sentido, tudo isso é estimulante de tal forma que reduz essa produção de melatonina. Então, quando você faz esse tipo de atividade à noite, você está atrapalhando o seu sonífero natural de fazer o trabalho dele, que é te dar sono. Então o que acontece? A melatonina começa a ser produzida quando o sol se põe, quando anoitece, e ela só vai atingir o pico depois de mais ou menos 1 hora, 2 horas. Agora eu estou confuso com esse dado, mas é 1 ou 2 horas depois que você dorme, é quando a melatonina alcança o seu pico. Ela chega no ponto mais alto. E uma vez que ela chegou no ponto mais alto, ela começa a descer lentamente ao longo da noite, devagarzinho, até que esgota, não tem mais nada de melatonina no seu corpo. Quando isso acontece, você desperta
sozinho, sem despertador, plenamente disposto, cheio de vitalidade e energia. Isso é um sonho, né? Mas sim, isso acontece, isso é possível. Você só teria que dormir com qualidade suficiente e tempo suficiente. Na prática, o que acontece com a maioria das pessoas, inclusive comigo, tá bom? Eu cuido bastante do meu sono, mas ainda não é perfeito como eu gostaria. Temos um filho de 1 ano e 4 meses, para deixar bem longe de perfeito, inclusive. O que acontece? Você alcançou aquele pico de melatonina, lá no comecinho da noite. E ela vai descendo lentamente, 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 lentamente. E aí, tem um tanto de melatonina no seu organismo ainda, e o que rola? Seu despertador toca. E você tem que acordar. E aí você levanta, você sai da cama, você tem compromisso, você tem que ir pro trabalho, você tem que levar filho na escola, você tem que ir tomar café da manhã. A vida tem que acontecer. E aí você sai da sua cama, grog, bêbado de sono. Já ouviu essa expressão? Você sai bêbado de sono da cama, você sai grog da cama, trombando nas coisas, tropeçando no seu chinelo, na sua sandália. Cara, aquela cena deplorável. O que é isso? Você acordou e você ainda está sob efeito de sonífero. Qual sonífero? O sonífero natural do seu organismo, a melatonina. Se você toma algum remédio para dormir, isso vai ser muito pior. É bem mais bagunçado, é bem mais complicada a situação. Não estou falando disso aqui. Então, essa questão do momento de acordar, essa importância de você dormir num bom horário, você ter um tempo adequado de sono, porque isso vai fazer com que esse ciclo de melatonina aconteça e você acorde mais disposto, mais desperto, sem estar sonolento. Beleza? Acho que esses 2 pontos são, assim, básicos, mas muito importantes para você entender no que diz respeito ao funcionamento do nosso sono. Entendido isso, na prática, o que tem que acontecer? Eu não me lembro onde eu ouvi essa informação, mas eu nunca esqueci disso. Você precisa dormir rápido e acordar devagar. Grava isso. Dormir rápido e acordar devagar. Quando você deita para dormir, você deita e pum, o sono vem. Seu corpo estava preparado, estava apto, você veio desacelerando ao longo do fim do dia, ao longo do começo da noite. A hora que você cai na cama, pá, é para ser só o ápice do seu descanso. Você deita na cama e o sono vem logo. Rapidamente você está dormindo. É assim que deve ser. Por outro lado, acordar é um processo. Acordar não acontece de uma hora para outra. Acordar, o seu corpo está entrevado, está todo travado, aí você vai se mexendo devagar, você vai se espreguiçando, você sai da cama sem pressa, você lava o rosto, aí você toma um banho, muitas vezes você vai usar o banheiro, tem o processo de tomar café da manhã, tudo isso faz parte de acordar, tá? Então o processo de acordar, ele deve ser um processo feito lentamente e sem pressa. Todas essas coisas devem fazer parte do seu acordar, tá? E dormir tem que ser algo assim, acontece, beleza? Grava isso aí na sua mente. Se você perceber isso no seu dia a dia, na sua rotina, se você organizar a sua rotina dessa forma, você vai ver que a sua qualidade de sono vai para um outro patamar. Eu até diria que se o seu ciclo de sono, se o seu acordar e dormir está assim, dormir rápido e acordar devagar, você provavelmente já tem uma boa qualidade de sono. Eu diria que isso é um termômetro, beleza? E vamos lá, vamos agora aos hábitos que eu cultivo na minha vida. Eu acho que se você fizer isso, você também vai impactar positivamente demais a qualidade do seu sono e vai conseguir dormir muito melhor, mais rápido, sem interrupções, com mais qualidade e acordar com disposição. Primeiro ponto. A qualidade do seu sono começa quando você acorda. Então, veja bem, eu falei que você precisa acordar devagar, certo? Sem pressa. Quando você acorda, no momento em que estamos aqui na minha cidade, temos muitos dias chuvosos. Então você acorda e às vezes não tem sol, tá? Mesmo estamos em janeiro, né? Bem verão ainda. Não é o ápice do verão, mas ainda é bem verão. Então o sol está nascendo mais cedo, está se pondo mais tarde. Ainda assim, dependendo do horário que você acorda, não tem sol. O ideal seria você acordar e se expor ao sol. Por quê? Porque nosso organismo tem uma paradinha chamada ciclo circadiano, que basicamente é um relógio interno que nós temos e que regula todos os nossos hormônios para a gente entender, para o nosso organismo, para os nossos órgãos internos, para os nossos sistemas todos, digestivo, excretor,
enfim, regula todo o funcionamento do seu organismo, essa fantástica máquina que é o nosso corpo. Tudo isso é regido pelo nosso ciclo circadiano. Então, na hora que é dia, libera um tipo de hormônio. Quando você come, é outro hormônio. Quando você vai dormir, é outro hormônio. As coisas vão sendo regidas por esse ciclo circadiano. E esse ciclo circadiano, ele acompanha o ciclo de claridade e escuridão, luz e escuridão. Então, quando é dia, você precisa mostrar para o seu corpo que é dia. Você precisa mostrar para o seu ciclo circadiano, para o seu reloginho interno, seu relógio biológico. Você precisa mostrar para ele que é dia. Então, é importante que, quanto antes você possa fazê-lo, exponha-se ao sol. Quanto mais cedo você fizer isso, melhor. Eu não estou falando de pegar sol. Pegar sol também é bom, tá? É ótimo. Mas eu estou falando de você ver a luz do dia, de você ver o sol, de você se expor a isso, deixar o sol tocar a sua pele, para o seu corpo saber, olha só, é dia. Eu sei que dias nublados existem, fuso horário existe, não sei de onde é que você está me assistindo, mas enfim, tem regiões que às vezes isso não vai ser possível, ou então o sol vai aparecer mais tarde. E, para esses casos, ou melhor, somando a exposição do sol, ou independente da exposição do sol, além do sol, você tem outras deixas para mostrar para o seu corpo que o dia começou. Uma delas é manter o seu corpo ativo. Então, o melhor momento do seu dia para você fazer uma atividade física é de manhã ao acordar. Quando você acorda e você faz uma atividade física, você está mostrando para o seu corpo que é o movimento da atividade. Está mostrando para o seu corpo que você acordou, que você tem um dia começando pela frente, que você precisa de energia, você precisa de disposição, você precisa despertar. Então, acordar e fazer um exercício físico não precisa ser 2 horas, tá bom? Pode ser 20 minutos, pode ser 30 minutos, pode ser uma caminhada em volta do seu quarteirão, do seu condomínio, seja lá onde você more. Pode ser um treino em casa, com uma prática de yoga. Cai muitíssimo bem, é maravilhoso praticar logo cedo pela manhã, fazer muitas técnicas corporais, muitos asanas, além das outras coisas do yoga, das outras técnicas. Enfim, comece o seu dia com uma atividade física. Ao fazer isso, você está mostrando para o seu corpo que é dia. O dia começou. Não faça atividade física depois do trabalho. Não faça atividade física à noite. Quando você faz atividade física, principalmente se for de alta intensidade, como uma corrida, como uma academia, uma musculação, seu organismo libera adrenalina quando aquilo ali termina. Eu me lembro, na época da pandemia, eu comecei a correr e eu corria às 6h30 da tarde, porque eu dava aula de yoga às 17 na escola que eu trabalhava. Então eu terminava essa aula de yoga e aí que eu ia para casa e tal, e de lá ia fazer um treininho de corrida. Então eu começava a correr umas 6h30, 7 horas às vezes se atrasasse. E nessa brincadeira eu comecei a ficar bom em corrida, bom assim, pro meu patamar estava muito bom. Então às vezes eu tinha um treino lá de corrida de 10 km no meio da semana, então eu começava às 7, às vezes eu ia terminar quase 8, aí terminava o treino, ia para casa, ia comer, ia tomar banho. Foram algumas vezes que aconteceu eu ter insônia, eu não consegui dormir. Por quê? Corpo adrenalizado, metabolismo acelerado. Eu parei de correr, mas eu ainda estava suando. Então, o melhor momento para você fazer atividade física é de manhã. Comece o seu dia com o seu corpo em movimento. Exponha-se ao sol assim que possível. Quanto mais cedo, melhor. Isso é o primeiro passo para você ter uma boa noite de sono. Quando você faz isso pela manhã, você já está... Você não está preparando o seu corpo para dormir, mas você está mostrando para o seu corpo que agora é dia. A hora de dormir vai chegar. E quando chegar, ele vai saber, porque ele soube qual era a hora de acordar. Beleza? Essa é a ideia. Segundo ponto, agora a gente já vai atravessar nosso dia, ou melhor, vamos para o meio do nosso dia. Um segundo ponto muito importante para você dormir bem é a sua alimentação. E eu não sou nutricionista para te dar, fazer dieta para você. Não é isso. Não é isso que eu sei, não é isso que eu domino. Mas, o que eu quero que você entenda? Quando você come, você precisa digerir. Se está rolando digestão, você está fazendo a orquestra do seu organismo, dos seus hormônios, do funcionamento do seu corpo, todas se voltar para isso. E quando o sol se põe, a nossa digestão cai drasticamente, a nossa capacidade de metabolizar alimentos cai drasticamente. Naturalmente, o seu metabolismo desacelera. Ele entra no modo hibernar, ele entra no modo sono, o seu corpo já faz isso.
É natural que você não sinta fome à noite. Mas para que você não sinta fome à noite, adivinha, você tem que comer bem durante o dia, principalmente no almoço. O almoço, por volta do meio-dia, deve ser a sua maior e melhor refeição, em qualidade e quantidade. Se você faz uma boa refeição no almoço, tudo bem se precisar fazer um lanchinho, se é um cara aí que tem uma mulher que tem mais fome, você precisa lanchar no meio da tarde, tá tudo certo. Mas se você come bem durante o dia, é natural que à noite você sinta menos fome. É natural que seja muito possível que você faça o seu jantar, a sua última refeição, de forma mais leve, de forma mais frugal e, de preferência, que ela aconteça o mais próximo possível do pôr do sol. Então, tente jantar entre 18 e 19 horas. Se você faz isso, você não tem noção do quanto isso faz a diferença. André, na minha rotina não cabe. Paciência, faz o mais cedo que você puder. Se você conseguir chegar às 19 horas já jantado, você não vai acreditar a vontade que você vai estar de dormir às 22. É sério. A digestão já foi, seu estômago já está vazio, ou pelo menos em processo. Você já está muito mais preparado para relaxar e dormir. Vai por mim. A alimentação faz muita diferença. Coma leve, coma menos quantidade, coma mais frugal e coma mais cedo. Essas são as regras para o seu jantar. E vai ser muito mais fácil cumpri-las se você mexer na sua alimentação ao longo do dia, se ela for boa em quantidade e qualidade, principalmente o almoço. Ah, um detalhe que eu esqueci de falar sobre amanhã, mas é sobre alimentação. De manhã, eu já cometi esse erro muitas vezes. De verdade. Hoje eu olho para trás e vejo que não fazia bem. Não pule o café da manhã. Uma das formas de você mostrar para o seu corpo que é dia é comer. Então, logo de manhã, se você quiser fazer o seu exercício em jejum, faça. Mas depois, antes de você ir trabalhar, fazer suas coisas, seus compromissos, coma alguma coisa, por mínimo que seja. Ah, eu não tenho fome de manhã, André. Come assim mesmo, come uma fruta, come um iogurte, come um negócio leve, mas come, porque quando você ingere alimento, você está dizendo para o seu corpo, olha só, o dia começou, é hora de se alimentar, é hora de comer. Isso, inclusive, vai te preparar para ter mais fome na hora do almoço. E aí você vai comer melhor na hora do almoço, e aí você vai comer menos na hora do jantar. A coisa está toda conectada. Não é um ponto mágico que resolve sua vida. Todo o seu dia, toda a sua rotina, ela está conectada. E por último, a gente vem de fato para a sua preparação para dormir à noite, que eu acho que é um ponto sim importante, mas perceba, já estamos passando de 20 minutos de vídeo e eu falei somente de outras coisas que não é o preparar de fato à noite. Mas tudo que eu falei até aqui te ajuda a chegar à noite mais preparado e mais apto para dormir e descansar. Agora, beleza, você fez tudo isso que eu te falei, você já fez a sua última refeição, você já desacelerou, você já comeu mais frugal à noite, você se alimentou bem durante o dia, você fez exercício de manhã, você viu o sol de dia, agora é noite, escureceu. Naturalmente, o seu corpo vai desacelerando. Mas ainda tem alguma coisa a mais que você deveria fazer por ele. O que eu recomendo que você faça? Vamos pegar aqui como horário ideal de sono, você ir para a cama às 10, entre 10 e 10 e meia, horário ideal para você dormir, tá? Então, se você quer dormir às 10, quando for 9 horas da noite, você precisa realmente blindar a sua mente. E quando eu falo em blindar a sua mente, eu estou falando, pare de usar telas, principalmente o celular que fica muito perto do rosto, que é uma incidência muito forte de luz nos seus olhos. Isso atrapalha a produção de melatonina, isso deixa o nosso cérebro agitado. Usar celular deitado na cama, nem pensar. Vou mexer aqui um pouquinho enquanto o sono não vem. Ele não vai vir. Ele não vai chegar nunca. Com o celular na cara, o sono não vai vir. Você precisa se afastar do celular, parar de usar ele 1 hora antes de você querer dormir, tá? Quero dormir às 10, 9 horas. Esquece o celular. Pega antes disso, resolve tudo que você tem que resolver e depois abandona. Faça coisas que sejam mais relaxantes. Vai ler um livro, depende do livro também. Vai fazer uma prática de yoga. Uma prática de yoga que seja mais de flexibilidade, que seja mais técnica respiratória, que seja meditação. Esse tipo de técnica que desacelera. Vai lá e toma um banho longo, sem pressa, tranquilo. Vai ficar com a família. Faça coisas que desacelerem, faça coisas que relaxem, faça coisas que te preparem para dormir.
Nessa última hora, aí sim, isso é importante. Mas não deposite toda a sua expectativa de dormir bem nessa última hora, nesse ritual noturno. Você precisa fazer todo o restante que eu te mostrei aqui. Não é muita coisa, é coisa simples. Às vezes você já faz exercício, mas você está fazendo na hora errada. Você está fazendo à noite. Às vezes você já come bem, mas você está jantando muito bem e o almoço você está fazendo com pressa. Às vezes é só uma questão de você ajustar o horário que você faz as coisas. Pode ser que você esteja fazendo as coisas certas, mas nos horários errados. E isso faz a diferença para a qualidade do seu sono. Espero que isso aqui tenha te dado um baita de um norte para você dormir bem, cuidar da qualidade do seu sono. Eu acho que isso é um ponto primordial da nossa qualidade de vida, é dormir bem. E se você quiser que o yoga faça parte do seu bem-estar físico e mental diário, colocar ele na sua rotina, conheça a comunidade Sato. Tem tudo a ver com saúde, tem tudo a ver com bem-estar você praticar yoga. Para mim, foi um divisor de água, um grande transformador. Se fizer sentido para você, o link vai estar aqui na descrição desse vídeo. Se você curtiu, deixa o seu like, deixa o seu comentário aqui também com a sua opinião, se você já fazia essas coisas, se você não fazia nada, não tinha noção de nada. E claro, inscreva-se no canal, dá essa moral pra gente crescer, pra gente alcançar mais pessoas, pra gente espalhar bem-estar por esse YouTube, beleza? É isso. Foi uma satisfação. A gente se vê na próxima. Até lá.